dias, colegas de profissão, visitantes da nossa escola. Eu vou aproveitar essa meia hora que a gente tem para a primeira conversa e vou usar isso quase que para fazer uma reflexão e depois, na sequência, se sobrar tempo na minha fala, quem me conhece sabe que eu falo além da conta, então eu tenho 100 e poucos slides aqui, e claro, tenho 30 minutos para falar, assim, então a gente sabe que não cabe, né? Mas está ali. Aí no finalzinho, dependendo de como a coisa andar, eu dou uma acelerada e mostro quase para vocês. Mas esse momento, acho que é um momento bastante rico para a gente discutir essa coisa que é o ensino. Nós aqui na Escola de Engenharia de Lorena temos uma preocupação mais focada para o ensino de engenharia. E nesse sentido, o ensino de engenharia, é importante que os professores de engenharia, que eles ainda não sabem, saibam que tem praticamente 2 meses, o ministro assinou a nova diretriz para formação de engenheiros no Brasil. E as escolas têm 2 anos para fazer o que tiver que fazer e se adaptar para essa nova realidade. Nessa detalhe importante, essa nova diretriz está vigindo, eu ajudei a escrever a convite do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação, estive em Brasília várias vezes e ajudei a escrever. E o que está lá, né, tem muito que a gente vai discutir ao longo do dia hoje, tá certo? Então, obrigado por ver professores de engenharia que estão nesse momento. Eu fiz uma pequena adaptação no título, né? Estou chamando de utilização de métodos ativos de aprendizagem no contexto da educação 4.0. Ou seja, nós estamos dentro de um momento chamado educação da indústria 4.0, onde uma série de coisas vem acontecendo em todos os sentidos, principalmente o uso de tecnologia. Nós estamos hoje educando pessoas que estão falando do pessoal do nível superior. Estamos educando pessoas que têm entre 16 e 35 anos. Quem tem hoje entre 16 e 35 anos pertence a uma geração chamada geração millennial. O pessoal que está atuando mais jovens, pessoal de 0 a 16 anos, nós estamos com uma nova geração chamada geração centennial, que já é diferente da millennial. Tanto a centennial quanto a millennial é uma geração que aprende diferente. O cérebro funciona diferente, somente nas questões ligadas à educação. E é uma geração, né, que não suporta mais aquela educação de ficar sentadinho como nós estamos hoje aqui, em carteiras duras, desconfortáveis e muitas das vezes olhando para a PowerPoint, como está acontecendo hoje. Hoje é palestra, né? Hoje não aguento. Eu vou mostrar para vocês, até pouco tempo atrás, nós não tínhamos evidências científicas para comprovar isso. Hoje nós temos, e ao longo da fala, eu espero, né, mostrar a vocês isso. Então, na verdade, é uma reflexão e um convite para que, né, a gente olhe diferente para esse momento, para esse lugar, que é o lugar que nós vamos para educar pessoas. O nosso diretor não está mais aqui, não está. Falou muito bem, né, que isso não é coisa nova, e assim, só vou complementar. Essa coisa que não é tão nova, não é de 30 anos. Comênios, no século XVI, já falava dessas coisas que nós hoje estamos chamando de inovações. Tá? Problem-Based Learning, o Project-Based Learning, cara, não usava essa terminologia
professores e professoras a lerem A Didática Máquina de Comênios, vai ver, meu Deus do céu, no século XVII o cara já tinha desenhado isso que hoje a gente está tentando fazer, e em alguns casos com algum sucesso, e em alguns casos sem muito sucesso, por conta de uma série de obstáculos, que eu possivelmente falo desses obstáculos ao longo da palestra. Então, a primeira etapa dessa reflexão. Se nós olharmos 1906, esse slide eu adaptei de um colega, professor da Cal Poly. Cal Poly é a California Polytechnic Institute of Technology, é a número 1 das State University lá dos Estados Unidos. Então, é adaptado de José Macedo da Cal Poly. Qual foi a adaptação que eu fiz? Não, o slide dele é que era 1903 e esse slide era de Mount Wright. Então, para nós foi isso bom, acabou. Então, o meu slide está adaptado. De 1906, quando Santos Dumont colocou o avião no ar, até 1969, a gente acabou de comemorar, né, o momento em que o homem pisou na Lua. Essa brincadeira levou menos que 100 anos. Em menos de 100 anos, a gente tira o negócio do ar, com motor, e depois pisa na Lua. Ou seja, um volume de produção de coisa muito grande num espaço de tempo muito curto. Isso mexe na dinâmica educacional, isso mexe na dinâmica de planejar os cursos, isso mexe na dinâmica de medir de verdade o que é que os alunos estão capturando ou não. De 1969 para agora, 2019, 50 anos passados. O que aconteceu nesses 50 anos de atividade? Tudo isso que está aqui não era possível antes de nós pisarmos na Lua em 1969. Vamos com imagem fica mais claro. Tomografia computadorizada, ressonância magnética nuclear, os AIs da vida, DNA, sequenciamento genético, impressão 3D, drone, a forma de comunicar, nada disso era possível antes de 1969. Ou seja, de novo, muita coisa acontece que mexe na nossa vida num espaço de tempo muito curto. Se nós olharmos para a aviação, né, dos primeiros até os atuais, eu fiz questão, né, de colocar o nosso Embraer, que foi inaugurado, né, o ano passado, né, os nossos tucanos, o Esquadrilha da Massa. Se nós olharmos para os carros, né, a evolução fantástica que aconteceu, se nós olharmos para as comunicações, eu telefonei bem desse aqui. Souberam talvez. Silvio Silvério não é mais eu, com certeza não, né? Mas eu telefonei num desse aqui. Hoje todo mundo tem um desse. A minha neta mais nova tem um desse. E eu vejo a minha neta mais nova falando com o pai dela, meu filho mais velho. Ele às vezes fica todo, né, complicado em algumas funções, ela ensina para ele. Não, o pai está aqui pensando para você. Ensina de novo, ele não aprende de prima. Aí na terceira vez, fica claro, a gente olha para a carinha dela, ela é muito educadinha. Ela não fala coisas para ele. Mas você vê pela carinha dela que ela está falando assim, pai, você é um grande ignorante. Ou seja, ela faz hoje, né, a destreza que ela tem com isso, o pai dela não tem. Está certo? Vamos falar de sala de aula. Esse aqui essa comparação. E aí a pergunta, né? Daqui 100 anos, o que vai ser? A gente não sabe. Daqui 50, a gente não sabe. Daqui 10, a gente não sabe. Uma vez que a gente não sabe, o que vai ser? O que a gente vai ensinar? A gente continua ensinando as mesmas coisas. Algumas coisas vão mudar.
equipamentos, mas tem muita perfumaria nos nossos sistemas. Se nós olharmos a sala de aula, quer dizer, evolução, né, ao longo da vida com tecnologia, a sala de aula de 1900 era assim. Essa aqui, 1932. A de hoje não mudou nada. Nada. A gente vive num mundo em constante mudança, mas no espaço, que é espaço, para mim, espaço mágico de aprendizagem, chamado sala de aula, não mudou nada. Aqui a gente tem algumas pessoas de algumas universidades que têm feito algumas coisas diferentes. E eu estou chamando a atenção, algumas pessoas de algumas universidades. Estou dizendo assim, tem universidades fazendo coisas muito diferentes. Não. Essa coisa ainda não é institucional o suficiente para conduzir as mudanças que precisam ser produzidas. Então, assim é o nosso. É comum, né, o pessoal da nossa área usar essa figura. Como é que a gente aprende? Estudando, você segura, guarda 5%. Lendo, guarda 10%. Vendo o audiovisual, 20%. Alguma demonstração, 30%. Se nós olharmos o nosso sistema educacional, ele é basicamente isso aqui. O que acontece enquanto nós estamos na faculdade é isso. Mas quando a gente está discutindo em grupo, fazendo, né, passando adiante o que aprendeu, isso aqui é uma modalidade de aprendizagem que nós chamamos de aprendizagem passiva. Os alunos estão sentados e nós, professores, grande parte de nós, professores, doutores, né, esse livro aqui, o aluno aqui, e o holofote iluminando o professor. Esse mundo não funciona mais assim. Né? Pega o holofote e bota esse holofote na parte mais importante desse processo, que é o aluno que está lá para aprender. Nesse modo aqui, modo chamado modo ativo de aprendizagem, veja só o quanto se retém. Por isso que a próxima fala é Project-Based Learning, depois Problem-Based Learning. O professor Sodero, como pedagogo, já fala de aprendizagem baseada em problemas aqui, desde a antiga Frankl. Olha, né? Acho que há mais de 30 anos. Então, realmente, a gente não está falando de coisas, a tecnologia nova, mas os métodos que nós, né, estamos discutindo realmente não são métodos assim tão novos. Hoje, o nosso sistema educacional, ele é muito focado nessa coisa chamada conhecimento. A gente soca o que está no livro para os nossos alunos. E haja livro, e haja material para ler. A gente é muito bom nisso. Mas a gente não se preocupa com uma coisa chamada habilidade, em desenvolver nos alunos as habilidades. Por exemplo, eu pego, né, os melhores livros de piano. O aluno sabe as teclas, sabe a teoria, que a gente faz na faculdade. Depois de 4, 5 anos, você pega tal diploma para o cara. Se você não desenvolve, nós, né, não desenvolvemos as habilidades necessárias, aí damos o diploma para o aluno e dizemos, agora você vai exercer a profissão. No piano, peguei os melhores livros de piano, depois eu dou um piano para a pessoa falar, agora, você tirou 10 na prova, de piano. Agora vai lá e toca. Não funciona assim. Por acaso, esse é o Messias tocando piano no clube dos professores da Universidade de Harvard. Esse aqui é o Messias tocando piano na Universidade de Minnesota. Esse é o Messias lá das antigas, tocando teclado numa banda de rock. Vê o cabelão, vê a cartola. Fala que esse está parecendo Slash. Quando eu falo Slash, esse nome é comum para a grande maioria de nós, né? Slash é o guitarrista do Guns N' Roses. O estilão é mais ou menos esse. Agora tem um detalhe importante: eu sou mais velho do que o Slash, o que significa que eu fiz antes do Slash. Se tivesse a internet, eu seria capaz de dizer que o Slash talvez tivesse. Então, já me deram o sinal lá, né,
Então, essa questão de desenvolver habilidade é muito importante, né? Aqui eu chamo a atenção da aprendizagem ativa, dos PBLs, que pode ser Problem, pode ser Project, pode ser um monte de coisa, né? Falei da geração Millennial, falei um pouco da CDN, e nesse momento a gente está falando de aprendizagem ativa. Por que fazer? Por que optar por isso, né? O aluno se engaja mais quando está em ambiente de aprendizagem ativa. Esses alunos que nós estamos educando, eles têm baixo período de retenção. Há quem diga que até 15 minutos eles suportam, mais do que isso já era. Eles se distraem, né, de uma maneira muito fácil e virou moda o PowerPoint. Eu por muito tempo fiz isso. Eu tenho uns colegas que fazem isso o tempo inteiro. Colegas não disso, aqui não, são colegas, de maneira geral. O PowerPoint sozinho provoca um efeito chamado narcolepsia induzida. É neurológico isso. E é isso aqui. Então, você está dando aula, você vê aluno dormindo na sala. Mas não é porque o aluno não quer aprender. Não é porque está te desrespeitando. É porque ela é tão chata. E não tem jeito, ele não tem controle. Ele dorme. Tá certo? É claro que deve ser um intervalo numa escola asiática, né? Mas o sentimento que eu queria passar é mais ou menos esse, né? E olha, isso não é conosco, não, tá? Mas antes, né? Hoje não vai dar, tinha mais coisa, mas isso aqui é científico feito no MIT, usando um sensor que passará a fazer parte do nosso grupo de pesquisa. Nós vamos começar a trabalhar com captura de ondas cerebrais dos alunos para saber exatamente se eles estão aprendendo ou se não estão. Esse aqui é um dos sensores, ETA, Electrodermal Activity. Você pega, captura pela pele. Esse estudo foi feito pelo MIT, professora Picard, lá do Media Lab do MIT. Eu vou pegar um dia só por conta do tempo. Então, alunos foram monitorados durante vários dias. Vou pegar um dia. Dia 1, o cara está no lab. Você vê que a atividade cerebral dele é bastante intensa. Aí ele foi para casa, recebeu tarefa para fazer. Então ele está lá, tendo que ler coisas, ele está concentrado. Aí deu meia-noite, ele vai dormir. Você vê que dormindo, ele mantém a atividade. Aí ele levanta e vai para a aula. Ele está na aula. Ele está na aula. A atividade cerebral do cara nessa aula é praticamente a mesma de quando ele está no momento de relax. Moral da história para cientistas. Essa aula e nada é praticamente a mesma coisa. O aluno está lá para responder chamada, porque a nossa legislação obriga a fazer chamada. Eu trabalho em Harvard, com o professor Eric Mazur. Hoje, o professor Eric Mazur é o número 1 no mundo. Muitos aqui conhecem o professor Eric Mazur. É o número 1 no mundo quando se fala em aprendizagem ativa, essas coisas de inovação no ensino de uma maneira geral. E quando eu contei para o Eric, fiquei no primeiro semestre trabalhando lá com ele, que aqui no nosso sistema a carga horária é violenta. Quando eu contei a carga horária do sistema de graduação, ele riu na minha cara. Riu. E depois eu falei que a gente fazia chamada, parte da avaliação que seu aluno não provar que ele esteve sentado na cadeira, lá os 75%, os 70%, ele leva a bomba, ele riu de novo. Né? É claro, a gente suporta essas coisas. Né? Hoje, na Harvard, os alunos têm no máximo 15 horas de aula em sala de aula, mas trabalham muito fora da aula. Essa coisa, meu Deus. Já me deram o sinal lá dos 5 minutos faltantes. Uma coisa que a gente, professor, não sabe. Teoria de Ebbinghaus do esquecimento. Foi para uma aula, aprendeu, saiu da aula, com aquela sensação agradabilíssima de ter entendido tudo. Numa
Se você vacilar, não voltar naquele mesmo conteúdo várias vezes durante o primeiro mês, corre o risco de não ficar nada. Supondo que aprendeu 70%, lá não aprendeu 100%. Um mês, não fez mais nada em cima, um mês depois, o que ficou é menos que 10%. É notório quando a gente pega um problema lá no quarto ano, dá para o aluno, uma coisa que o aluno fez lá no segundo, né? E não usou mais. Aí você fala assim, mas quem te deu aula para você disso lá? Você não sabe nada, não sabe, vai esquecer. Vai esquecer, isso é científico. Né? Aí, dependendo das voltas, tem uma sede que não vai dar tempo de abordar, você consegue segurar. Né? Mas isso faz parte do plano de ensino. Se isso não estiver no plano de ensino, isso é o que a gente vai fazer nessa nossa nova área de pesquisa. A gente vai monitorar a face expression, né, pontos para ver os estados de espírito, vamos ter eletroencefalograma, desse que os neurologistas usam, eye tracking, movimento pupilar, conta muita coisa a respeito da aprendizagem. Então, o pessoal que já é doutor, depois quiser fazer pós-doc, procura a gente, né? São alguns dos sensores que nós vamos usar. Esse é o professor Lex Massur, dando aula de física. Esse cara está dormindo, essa moça está dormindo, esse que está dormindo, esse aqui provavelmente depois da aula vai acordar com um torcicolo. Tá? Olha só, 7 princípios das boas práticas no ensino. Parece que vocês ouviram alguma coisa parecida agora há pouco. Não está aqui, não, professor. Eles só falam, professor, o senhor está aqui devidamente citado, né, os 7 princípios. Então, que bom que o nosso diretor está ligado nessas questões por aqui. Então, não vou abordar de novo. Bom, no Brasil e no mundo, esse é o professor Eric Mazur, a visão, né? Detalhe, toda aprendizagem ativa tem resistência de tudo quanto é lado. Tem resistência de aluno e tem resistência de professor. Professor, por quê? Dá muito mais trabalho do que pegar a aula que já está prontinha lá e vir lá. Para o aluno, quando o professor fala, você vai trabalhar mais, né, eu vou te passar mais coisa, o aluno tem muito olho para assim, o professor está enrolando, o professor não está dando aula. Então, tudo bem, não tem problema, são obstáculos e a gente vai trabalhar. Essa é a geração que nós estamos educando, né? Uma geração que troca o quartinho pelas suas mídias. Isso não é levado em conta, tem que ser levado em conta no nosso processo educacional. Chegamos na indústria 4.0, cheia de coisas, né? Tem um novo modelo educacional para esse momento, né, de 4.0. Eu só vou chamar a atenção, né, em qualquer tempo, em qualquer lugar, não importa onde esteja, se você executar hoje. Aprendizagem personalizada, cada um aprende de maneira diferente, tem vontades diferentes. Olha o project based learning aparecendo aqui, é claro que, né, num outro momento a gente. Bom, aqui, em Lorena, um grupo que eu faço parte, o professor Marco Antônio faz parte, o professor Fabrício faz parte, outros professores novos estão chegando para agregar conosco. Não satisfeitos com o nosso modelo de ensino, a gente tomou uma decisão, vamos ver o que é que os melhores do mundo vêm fazendo. Então nós fomos para Harvard, fomos para o MIT, fomos para Stanford, varremos o Vale do Silício, fomos para a Dinamarca, fomos para a Holanda, e baseado em tudo de bom que a gente viu, a gente tem tentado trazer essas coisas aqui para o nosso curso de engenharia de produção, que é onde nós temos chance, né, de interferir. Detalhe, vimos no Vale do Silício, a Fortitude University teve propaganda dela na TV essa semana, né? Visitamos a Fortitude. A Fortitude é uma universidade do Vale do Silício que tem aluno, tem prédio, mas não tem uma viva alma chamada professor. Isso já existe, tá? Então, a gente pelo menos quer preservar o emprego, o trabalho, o gosto do que estou fazendo, mas já existe e funcionando, né? Um lugar que tem o aluno, tem a instalação, mas não tem o professor. Esse é o nosso time, já recebi lá o sinal, nossas visitas
lá em Stanford, Harvard. Essa, então vamos lá. O Érico Mazzulli não dá mais, se recusa hoje a dar aula em lugar assim. Ele montou lá, eu estive com ele na inauguração dessa sala. É uma sala que tem mesas, a casa dele é uma máquina e quadro branco desse com rodinha, muito similar a coisas que a gente já tem aqui faz tempo. Né? Esses não são alunos, né? São professores de outros lugares do mundo que foram visitar. Eu que saquei essas fotos, esse é o Érico Mazzulli. Esse é como uma aula é dada hoje lá na Harvard pelo Érico Mazzulli. No MIT tem uma iniciativa bastante interessante. Detalhe, o tal Clicker não usa mais. A Harvard não usa mais o Clicker, agora é essa plataforma chamada Learning Catalytics. Com a mídia, o aluno se vira bastante. Tá? Então, Clickers não usa mais. Então são momentos, né? Mazur junto com os alunos na sala de aula. Esse aluno tendo aula de física na escola de engenharia da Harvard. A impressão que me dá, que o aluno está feliz. É possível o aluno ser feliz dentro da faculdade? Eu acho que é. Então, depende mais da gente. Ó. Alunos, né? Professor junto. Lá no MIT, pegaram a técnica do Érico, fizeram uma sala. O MIT é sempre cheio de tecnologia. Essa sala custou a bagatela de $5 milhões na sala de aula. Essa é a sala. O time nosso, o primeiro time, né, que esteve lá em College College, que é um caso à parte, muito legal, não vai dar tempo que a gente fala. Lembra que eu falei que eu ia passar um monte de coisa? Esse é o jeito que eles começam a falar de projeto, igualzinho no Jardim da Infância. Igualzinho, o cara fala, nós estamos recriando o momento do Jardim da Infância para os nossos profissionais. Minerva University é uma universidade que está no Vale do Silício, tem professor, tem aluno, mas não tem prédio. Tem professor, tem aluno, mas não tem prédio. Aulas numa plataforma, aulas online na plataforma, e ao longo do curso esses alunos, né, têm que ir para pelo menos 7 países diferentes, resolver problemas reais desses 7 países diferentes. A Fortitude, a Cal Poly, todos os lugares visitados, Dinamarca, a Albor, a Twente. Isso é sala de aula na Twente. Beleza. E aí, para fechar, né? Fechar mesmo, né? Fechar mesmo. Vai estar lá assim, ó, já faz tempo que ele tem o sinal de Santanos. Né? O time que eu comentei, a gente começa a fazer tudo isso, né? Marco Antônio e o Fabrício, mais gente, tá? Esse lugar que está aqui. Essa é uma aula minha de estatística. A aula de estatística, o aluno está de pé em cima da mesa. O mesmo lugar, depois se transforma numa linha de produção que vai brincar com o Lego. Né? Então, esse aqui esse formato, nesse território aqui, mesas trapezoidais, muito flexíveis. Né? No momento que os próprios alunos mexem no layout e aí, um projeto, né, que depois nós programamos, baseado, inspirados, né, na MIT, Marco Antônio, eu e o Chico, né, fizemos lá um projeto, conseguimos dinheiro e tal. É uma sala que já está funcionando aqui, muito parecida com a sala de $5 milhões do MIT, que custou muito menos. Né? Ela em ação, tem ação, nessa aula, também que é e aí agora, para fechar de vez, esse é um projeto que eu fiz para uma sala da Unesp. É uma sala que integra a sala propriamente dita com um ambiente de design thinking. Hoje, tudo que a gente faz é usando, né, o design thinking. Então, essa sala está projetada, a gente está esperando chegar mais algum dinheiro. Ela está funcionando precariamente, mas já está. Né? Então, no mesmo lugar, separado de outros. Essa é ela hoje. Ainda está longe do projeto, mas já citei, né? O quadro de esses alunos tendo aula comigo de estatística, não Unesp. Mas você está dizendo que estão prototipando coisa que
Design Thinking entra na aula de estatística, ou seja, entra, né, em qualquer outra aula que vocês tenham, que nós tenhamos, e é isso. Beleza? Desculpa aí, menino.